Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em Ezequiel, capítulo 33, os versículos do 1 ao 6. Lemos assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. São profecias de Ezequiel para aquele período, para aquele contexto ali, para Israel. Mas eu quero trazer um entendimento para os nossos dias de hoje. Ezequiel está dizendo assim, vamos falar primeiro do atalaia. Ezequiel está dizendo assim, que a palavra do Senhor foi até ele, que Deus disse para ele, e disse assim: Filho do homem, fala aos filhos do seu povo. Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, ou seja, quando for vir alguma calamidade na terra, eu vou avisar. Eu vou atalaia, o atalaia é aquele que fica ali observando, né, olhando tudo, é aquele que tem aquela visão de águia, ele está olhando tudo. Então, quando o Senhor não faz nada sem antes avisar. Então, quando ele falar assim, ó, vai vir a espada, vai vir fome, vai vir peste, vai vir morte, seja lá o que for, o Senhor está dizendo assim, eu vou avisar antes, para que as pessoas tenham chance de se arrepender. Trazendo para nós hoje, Jesus, quando ele subiu ao céu, ele prometeu que voltaria. E em toda a Bíblia, principalmente Apocalipse, não sei se eu posso dizer principalmente, mas nos fala bastante, mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala dos sinais que serão nos dados quando Jesus for voltar, de todo o andamento da história, antecedendo a volta de Jesus. Então, os atalaias têm gritado, os atalaias têm falado, em todos os anos, depois que Jesus subiu ao céu, todo o tempo, em todos os séculos, os atalaias têm gritado, os atalaias têm anunciado a volta de Jesus. Então, voltando aqui para Ezequiel, ele diz assim: se o atalaia avisar e a pessoa se arrepender, aquela alma vai ser salva. Mas, se o atalaia avisar e aquelas almas não atender, eles vão morrer na sua iniquidade. Todo esse tempo que tem sido avisado que Jesus está voltando, mas já morreu não sei quantas gerações e Jesus não voltou. Os atalaias continuam falando. Cuida pela tua vida. Aqueles que já foram, se cuidaram pela vida dele, na volta de Jesus, eles estão tranquilos. Mas você que está vivo, cuida de ouvir a voz, ouça a voz dos atalaias, que tem gritado, que tem falado, para que você não morra nos seus pecados, para que você não morra nas suas iniquidades. Por outro lado, nós vamos falar dos moradores da terra. Se o atalaia avisar e ele ouvir, ele será salvo. Mas se o atalaia avisar e ele não ouvir,
ele já está condenado. Então, independente daquilo que você acha, independente daquilo que você sente, independente daquilo que você pensa, o evangelho tem sido proclamado. Mesmo que a sua desculpa seja: ah, mas quem proclama o evangelho não é de boa índole. Ah, porque pastor fulano fez aquilo e o outro fez escândalo e etc, etc. Nada disso vai servir como desculpa. Os atalaias estão gritando, os profetas estão anunciando, e já sempre anunciaram. Então, se você não ouvir, se você não der ouvido, você é responsável. Você é responsável por aquilo que você ouve e não atende. Por outro lado, se o atalaia avisar e você ouvir, está salvo. Mas também aqui, Ezequiel está dizendo assim, Ezequiel dizendo, aliás, o Senhor dizendo através de Ezequiel. Assim fica melhor entendido. O Senhor está dizendo assim, através de Ezequiel: porém, se o atalaia não avisar e as pessoas morrerem por ele não avisar, ele sabe, mas não avisa, o sangue daquela pessoa vai ser requerido da mão dele. Então você que foi chamado, você que conhece, não estou falando que você tem que ser pregador, mas você conhece o evangelho, você sabe que Jesus vai voltar e você tem se calado, você tem guardado só para si, você não tem avisado do perigo que as pessoas estão correndo, seguindo o curso desse mundo. E talvez a sua desculpa, Atalaia, seja: mas o povo não quer ouvir o evangelho. As pessoas não querem ouvir, as pessoas estão tudo parecendo loucas, só quer ouvir o que o mundo diz. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Falemos, porque assim como Ezequiel falou, se o atalaia avisar e a pessoa não atender, o atalaia está livre. Mas se o atalaia, se você que é atalaia, se você que é crente, se você sabe que Jesus vai voltar, que Jesus vai arrebatar a igreja, que esse mundo seguir o curso dele vai levar para a perdição e você não está avisando, e a espada vier, vai ser requerido de você. E eu quero pular aqui para o Salmo, para o versículo. Eu quero primeiro ler o versículo 11, que diz assim: dize-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. E o versículo 31, que diz assim, 31, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Você que está ouvindo o evangelho, Ezequiel está dizendo assim, eles ouvem como se fosse uma cantiga de amor, como se fosse só, igual se ouve uma música, igual se ouve uma música sertaneja, igual se ouve uma história, igual se ouve uma música pop, igual se ouve um conto, igual se lê um texto. Se é dessa maneira que você está ouvindo o evangelho, saiba você que está ouvindo, mas que não está colocando em prática, não está tomando uma atitude. Para você é só mais uma coisa que você ouve. E que lá no fundo a tua consciência está sinalizando, está dizendo: preste atenção naquilo que você está ouvindo. Muda o rumo da sua vida. Quando isso acontecer, tarde demais, mas você vai saber que aqui na terra houve profetas. Mesmo que houve falsos profetas. E muitos usam essa desculpa
para não se render a Jesus. Ah, mas os falsos profetas. Deixe os falsos profetas. Mas essa palavra aqui, a Bíblia, não foi escrita por falsos profetas. Então, ouça o que a palavra diz. Leia e ouça com a sua própria voz o que a palavra diz. Porque quando a espada vier, e ela virá. Quando a espada vier e ela virá, não vai ter desculpa. Não morra na iniquidade que você está agora. Mas se converta. Se converta para fazer parte do povo que vai morar no céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.